Hoje no Formiga na Tela, remake de clássico europeu que quase nunca dá certo, mas esse deu muito certo. E com o Richard Gere de tirar o fôlego. Vamos começar evocando aí as palavras do Quentin Tarantino sobre o nosso filme em questão, né? Breathless, né? Para quem não sabe, Breathless é o nome do Acossado nos Estados Unidos, que indiscutivelmente um clássico super influente da novela vague do Jean-Luc Godard, que ganhou um remake em 1983, tá? O que, conforme eu falei, quase nunca, eu não consigo nem lembrar de algum caso em que isso tenha, algum outro caso que isso tenha dado certo. Mas aqui gerou um filme que, assim, é singular para a época que foi feito. Para mim, é um filme muito referencial. Quando eu tava marcando essa pauta, eu falei assim, pô, vamos falar sobre esse filme, porque esse é o filme que me deixou xarope quando eu era adolescente. E tem vários motivos para isso, tá? E eu acredito que são especiais aqueles filmes que fazem você se sentir acolhido, né? Aqueles filmes em que você, especialmente numa época que a gente não tinha internet, não tinha, sabe, tava no VHS ainda, a gente pega um filme em que você percebe que quem estava fazendo aquele filme, sabe, compartilha de várias coisas com você em termos de, sei lá, coisas caras da cultura em geral, para criar uma obra, porque até então, porra, você é moleque, você nem pensa no processo de se criar um filme, o que o criador tinha na cabeça na hora de colocar aquilo para fora. E quando teve a mostra do Tarantino aqui em São Paulo, o Mundo Tarantino, que evidentemente trouxe muitos filmes que não eram do Tarantino, mas filmes que fizeram a cabeça dele ao longo da sua juventude e tudo mais. Um dos filmes citados no catálogo aqui é justamente o Breathless, né, que aqui no Brasil ganhou o título tosco de A Força do Amor, né? Ninguém com esse título ia imaginar que se tratava de um remake do Acossado, mas enfim, olha o que o Tarantino fala a respeito de A Força do Amor. Eis aí um filme que contém todas as minhas obsessões: quadrinhos, rockabilly e filmes. Olha, essa é uma frase que poderia ter sido dita por mim, entendeu? Então, mais acolhimento, né, do que você, sabe, encontrar um filme desses quando você tem 13, 14 anos, né, como foi meu caso, e depois você encontrar o Tarantino falando sobre esse filme, sabe, com uma frase que, sabe, sintetiza muito aí dos meus gostos e tal, e das minhas obsessões, né, para usar o mesmo termo que ele. E o filme do Jim McBride, no caso, ele é interessante porque não só pela ousadia de pegar um cânone do cinema e fazer uma versão norte-americana, mas também porque, feito em 1983, a gente tem que lembrar que ainda era um período de relativa liberdade para os criadores, né? E o que o Jim McBride faz, que não é um cineasta tão conhecido, né? É um cineasta assim que patinou ali no começo da nova Hollywood, era um cara que criticou a BBS lá, a produtora do Easy Rider, na última sessão de cinema e tudo mais, se dizia prejudicado, mas você vê que era um cara que, sabe, tinha uma veia de criador que estava muito em sintonia com aquilo que era feito nos anos 70, inclusive essa paixão pelo cinema francês. E quando ele vai trazer o Acossado para o ambiente norte-americano, eu acredito que a ideia dele foi virar a chave, né? Godard, no Velho Vague e tudo mais, a gente tem vários exemplos do que significa ser cool no cinema, né? A gente fez um podcast há pouco tempo falando sobre o que faz uma obra ser cool. No Velho Vague, de um jeito ou de outro, vários personagens, a gente consegue colocar esse rótulo. E ele tentou fazer o filme cool dele, só que não copiando o Godard, mas conforme eu falei, virando a chave. Qual era a referência do Godard? Lá a gente tinha o Belmondo, na França, evidentemente, tentando conquistar a moça americana, né? A imigrante, a estudante intercambista norte-americana, né? Aqui a gente tem um norte-americano tentando conquistar a intercambista francesa, no caso. E mais ainda, o legal é pegar o símbolo do Humphrey Bogart que estava no Acossado, e aqui ele usa o Jerry Lee Lewis, né, que é um baluarte do rock and roll e tudo mais, e usa isso, sabe, para ser o ídolo do cara, o norte, mas também
né, trazendo aquela admiração que os franceses tinham, apesar de tão fora do sistema, os franceses eles não deixavam de admirar o mainstream. Exatamente por isso que eles gostavam dos quadrinhos da Marvel, principalmente os da década de 60 e 70, e o personagem do Richard Gere aqui, ele não é apenas fãzaço do Jerry Lee Lewis, ele é fãzaço do surfista prateado do Stan Lee e do John Buscema. Né? Isso é absolutamente fantástico e não está gratuito na trama. Tudo acaba se encaixando para contar essa história do cara que vai atrás da garota, que faz de tudo para ficar com a garota no final, e quem viu Acossado sabe que as coisas não vão acabar exatamente bem. Mas nem por isso ele é um filme depressivo, né? Ele é um filme com uma trilha sonora maravilhosa, muito além do Jerry Lee Lewis, né? Tem muito Link Ray tocando aí nesse filme e tal, que faz dele traz para ele uma atmosfera única, né? Apesar de feito nos anos 80. Yeah, I like the Surfman. I think he's a jerk. Caralho, cuzão! Você falou em atmosfera, né, Daniel? É essa palavra, eu acho, que define, e a gente fica pensando o seguinte: imagina se fosse hoje a gente ler uma notícia. Acossado ganhará remake. Você já lê depressivo, né? Tipo, não mexa nesse vespeiro, né? A gente sabe como é difícil, porque remake, o remake, você tem quase sempre duas possibilidades, né? Ou você refilma, né? Ou você conta novamente a mesma história, porém com outros atores, com às vezes uma outra proposta visual, ou então você tenta atualizar uma história, que eu acho que talvez seja a pior das opções, né? Então, se você tentar atualizar algo, se aquilo funcionou naquele momento, por que você quer atualizar? Conta uma outra história, então, né? Sim. Mas nesse caso, o McBride consegue exatamente isso que você disse. Acossado é o filme cool do Godard. E A Força do Amor, desculpem esse título, é o filme cool dele. E assim, cool no sentido de quais são as coisas mais legais da minha geração, que me fizeram ser quem eu sou hoje. E ele traz tudo isso pro filme. Claro, a base da história é igualzinho, né? Assim, a base do roteiro, a história em si é a mesma do Acossado do Godard. Só que aqui a gente tem uma atmosfera completamente diferente. Eu, em vários momentos, eu esquecia que eu estava vendo um remake de Acossado. Durante o filme, primeiro que você se apaixona pelos personagens, né? Richard Gere, assim, mostrando que é um bom ator, né? Não era só bonitão, mas mostrando que era um bom ator. E você se envolve com ele, com aquela, praticamente uma obsessão que ele tem por ela, né? Ele quer ficar com ela, ele faz qualquer coisa e tudo parece uma grande festa louca, assim. O filme me parece uma festa muito maluca. O Acossado também tinha isso, só que, claro, num ritmo novela e vague. Aqui já é um pouco diferente. Mas o tempo inteiro você tá diante de uma história original. Por mais que o roteiro, a trama, seja a mesma do Acossado, é outro filme, é outra proposta. E isso, pra mim, assim, foi o que fez o filme ganhar pontos. E eu fico pensando, 83. Você olha para esse filme, claro, tem uma ótima direção de arte, a fotografia é maravilhosa e isso colabora muito. Ele poderia ter sido feito nos anos 50. Assim, você olha, se você não perceber, né, o Richard Gere e tal, pela idade e tudo, você pode dizer, cara, isso é um filme dos anos 50. Tirando né? O Surfista Prateado, que é dos anos 70. Né? Exato, tirando o Surfista Prateado, mas existe assim um clima, a palavra é atmosfera. E é tão inebriante que quando o filme acaba, não vamos dar spoilers, a gente sabe que, como você disse, não é um filme pessimista, tá longe disso. Eu acho a cena final desse filme, assim, primeiro que ele acaba, né? Não fazemos reservas, não estamos preparando você para o final. Ele acaba. E aí vem aquela trilha maravilhosa, sobem os créditos e você pensa, cara, isso é muito divertido, dá vontade de voltar e assistir de novo. Uhum. Essa foi a sensação que eu tive. Cara, eu quero ver de novo, quero me divertir de novo. Eu acho que é a prova de que sim, se você se propõe a fazer um remake, pense que o remake é seu. O filme é seu. Por mais que o roteiro, a ideia original seja de outra pessoa, o filme é seu. O Jim McBride entendeu isso. Eu vou fazer um remake de Acossado, mas o filme é meu. Tem a assinatura do cara ali. Se a gente pensar
que ninguém deveria botar fé que ia ser um filme com assinatura, um remake de Acossado, e ele é um filme com assinatura, só por isso Jim McBride merece um lugarzinho especial. Não só no nosso coração, mas dentro do cinema, né? Um cara que conseguiu fazer um remake e não deixar de ser o diretor daquele filme, de deixar a sua assinatura. Você falou o filme que poderia ter sido feito nos anos 50. Sim, o personagem do Richard Gere, né, o Jesse Lujack, traz todo aquele lance meio malandrão, rockabilly e tudo mais. O filme que tá passando no cinema, quando eles se escondem, é o Gun Crazy, né, que é de 1950. Você tem Jerry Lee Lewis no meio e tal. E acho interessante você pensar que é uma feliz coincidência que eu não sei, traduzindo ao pé da letra, como é o que significa o título original do Acossado, tá? Eu nunca fui atrás disso e até deveria ter visto isso antes de gravar, mas não fui. Mas a gente sabe que ele, nos Estados Unidos, ele ganhou esse título de Breathless, né? Sem fôlego, que, por uma feliz coincidência, é o nome de uma música do Jerry Lee Lewis, né? Que é óbvio que o Jim McBride já gostava do cara, já tinha uma admiração por essa persona louca, sabe, do tudo ou nada e tudo mais. This is the one, the only, the original, the true Jerry Lee Lewis. Listen to this guy, means it. E aí ele traz esse lance do surfista prateado pra meio que lembrar, né, não só o personagem, né, mas lembrar ao público de que, ó, tá tudo muito bonitinho, você tá ficando com a menina e não sei o que lá, você tá aí de boa, mas existe uma diferença entre os mundos, né? Isso não pode dar certo. A analogia com o surfista prateado, por vezes ela é rasgada no filme, mas em outras ela é muito sutil. E eu acho que o fato de você ambientar essa história em Los Angeles, a cidade dos anjos, né? Ela tem muito a ver com, não só com o clima geral do filme, né? Porque você tem a Valérie Caprisky, que tá, muitas vezes ela tá num lance meio contemplativo e tal, ela tá fotografada de um jeito, assim, muito artístico, né? E apesar de tudo, ele não é um filme de montagem mega surtada, ele não tenta fazer jump cuts, assim, mega ousados, ele só vai ousar mais lá no final, né? Praticamente nos segundos finais do filme, né? Que é a cena que fica na cabeça da gente, né? É a cena, de fato, do tudo ou nada, é a cena tipo, que coroa a jornada do personagem, né? E eu vou falar que eu sempre tive um fraco por finais que, assim, o que aconteceu, né? O que rolou depois que, sabe, que subiram os créditos. Eu sempre gostei disso, sabe, desde Butch Cassidy. Existem inúmeras histórias assim que eu desgosto, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, que eu meio que não desgosto totalmente do final, mas eu penso, tá, isso aqui poderia ter tido um final à la Butch Cassidy, né? Eu sempre penso isso de várias histórias assim que eu questiono algumas escolhas. E aqui, eu acho que o McBride, pelo menos pro Daniel lá, com 13, 14 anos, ele entregou o filme perfeito. Eu não tava brincando quando eu falei que muita da minha piração cinéfila, né, e sei lá, em relação a outras mídias também, ela vem da influência desse filme, tal. Talvez nem Formiga Elétrica existisse se não fosse o Breathless do Jim McBride, que assim, que poucos anos depois faria a Fera do Rock, né, mostrando que é um cara que pelo menos naquela época fazia só o que gostava, né? Ele não era cineasta de linha de produção. Ele vai fazer a Fera do Rock, que é uma biografia do Jerry Lee Lewis, que, por sinal, é um filme muito inferior a esse nosso aqui, na minha humilde opinião, até pela atuação, né, do Dennis Quaid como Jerry Lee Lewis, mas isso não vem ao caso, tá? É só pra gente destacar a persona do diretor. E sempre que a gente encontra um diretor com voz autoral e assim, trabalhando inclusive dentro de um projeto que inicialmente não era dele, né? A gente tem que lembrar que o primeiro tratamento desse roteiro foi do Michael Mann. Não dá nem pra acreditar, né? Eu fico imaginando o Michael Mann escrevendo esse roteiro, sabe? E isso que você falou do nome, né? Então, assim, isso é a pesquisa da tia Bia aqui, né? É difícil traduzir a expressão, né, que dá nome ao filme do Godard, mas teria a ver com você estar encurralado, né? Uhum. Você estar contra um lugar pequeno e aí você não sabe para onde ir, que tem tudo a ver com a atmosfera do filme, com a proposta dele, né? Só que, cara, isso você falou, essa
encruzilhada do personagem, ela é o que menos importa no filme. Sabe, o fato dele querer ficar com ela e as coisas que ele faz para ficar com ela, no fundo é o que menos importa. É como ele encadeia cada uma das coisas que acontecem no filme. Como ele puxa uma coisa, e essa coisa do surfista prateado, de ser mais sutil, de ter momentos de sutileza, e tem momentos que parece que ele joga na nossa cara, olha, eu estou fazendo referência. Mas é equilibrado, sabe? Não é uma coisa... Porque muita gente faz isso, tipo, escancara a sua referência porque tá meio achando que o espectador não vai entender. Não, ele escancara porque ele quer, porque visualmente fica legal, porque funciona dentro da cena. E acho que o que nos resta é pedir para esse filme ser relançado aqui no Brasil, né, de um jeito certo, de um jeito sem esse título horrendo, né, porque ele vai fazer com que muitas pessoas virem a cara. Então, assim, focando num novo espectador, porque muita gente deve ter passado diante desse filme e a força do amor destruiu o caminho ali, a pessoa desistiu de assistir. E ele merece ser visto, acho que não... tipo, merece ser visto hoje, sabe? Ele tem significado hoje. Ele ainda faz sentido e faz a gente pensar. Inclusive no cinema produzido nos anos 80, sabe? Esse filme é de 83 e tá esse negócio louco, né? As pessoas estão todas amando os anos 80. Por que não amam A Força do Amor, sabe? Por que lembram sempre dos mesmos filmes dos anos 80? E esse é um baita filme e acho que ele só merece ser lançado aqui pra nós de um jeito caprichado. Fica aí o apelo, Versátil, Obras-Primas, por favor. Eu joguei fora meu DVD velho desse filme porque era a tela cheia, tá? E tela cheia não entra nessa casa mais, tá? Depois que eu mudei, eu joguei todos os meus DVDs de tela cheia fora, então... Estão vendo aí a foto de uns DVDs que eu peguei no lixo, né? Botaram fora. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre esse filmaço dos anos 80, este remake improvável, né, que deu muito certo, que merece ser visto hoje, que é multireferencial, é indicado para fãs do Tarantino, é indicado para pirados em cinema referencial, cinema de alusão e tudo mais. Então é isso. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Comenta, compartilha, dá um like aí no vídeo. Não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente, aumentar nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo e tudo mais. Tem programa de recompensas para apoiadores, é tudo muito legal. Dá uma olhada lá que você vai curtir, beleza? Então é isso. A gente volta na semana que vem. Falou!